Seja bem-vindo a mais um episódio do Real MBA Podcast e Videocast. Já imaginaste em 7 anos teres o teu primeiro milhão? Pois é esse o resumo que eu te vou trazer hoje. De um livro que eu já falei dele uma vez, mas nunca fiz o resumo, que é este livro que tu estás a ver aqui. Para quem não está a ver em Videocast, é O Caminho para a Liberdade Financeira do Bodo Schaffer. Bom, este livro eu comecei a lê-lo em 2017, na altura que eu abri a empresa, e quando estive a preparar este episódio, se reparares, quem está a ver em videocast, olha aqui os post-its, de facto foi um livro que me transformou muito, porque ele é muito, apesar de ser um livro de desenvolvimento pessoal e com histórias do Bodo Schaffer, porque ele é o maior coach financeiro da Alemanha e um dos maiores da Europa, okay? No livro afirma que é o número 1. Não sei se será assim, mas que é um dos maiores é. E, de facto, posso dizer que o livro é muito bom. Porquê? Porque ele está muito focado num pilar, que é o pilar financeiro. E o mindset para tu poderes, então, em 7 anos, que é o desafio que ele lança, tu poderes reunir o primeiro milhão. Bom, mas deixa-me só dizer-te que o livro está focado em 5 grandes temas e está subdividido depois destes 5 grandes temas em 14 capítulos. Mas antes disso, ele está mesmo focado em 4 estratégias que ele fala logo no prefácio, que são: poupa uma determinada percentagem do teu rendimento, ok? Começa a criar esse hábito, cria um plano para começares a tirar uma percentagem, seja 1%, seja 10%, seja 50%, tu decides, ok? Começa a criar esse hábito, ok? Depois vais perceber num dos episódios, num dos capítulos que eu vou falar a mais à frente, que o início de te tornares milionário é saberes poupar, ok? E hoje em dia nós não sabemos, porque é tudo tão rápido e temos um consumo desenfreado que não conseguimos poupar. O segundo ponto é investir as tuas poupanças, ou seja, não chega só a poupar, é o primeiro passo, mas se tu conseguires ganhar mais dinheiro com dinheiro, o jogo começa para ti. A terceira estratégia que está focada é aumenta os teus rendimentos. E aqui ele fala muito da questão de conseguir ser empresário em nome individual mais o teu trabalho, encontrares o que ele chama algo que tu gostas e torna o teu hobby no teu trabalho. Okay? Mas já vou falar disso mais à frente. E depois, poupa uma determinada percentagem de qualquer aumento que tenhas nos rendimentos. Ou seja, imagina que estás a investir 1.000 euros e conseguiste ganhar mais 1.000 euros sobre esses 1.000 euros. Tira, por exemplo, 20%, mas depois continua com os outros para continuarem a gerar mais dinheiro. Ok? Isso é importante que tu tenhas essa noção e que consigas, de facto, juntar esse dinheiro de forma a que tu possas juntar o teu primeiro milhão, como ele desafia no episódio. No entanto, ele diz que esta estratégia per si vai-te conseguir, se tu conseguires fazer estas 4 estratégias, vais conseguir em 15, 20 talvez o teu primeiro milhão. Ok? Em 15, 20 anos. É um desafio muito, muito interessante. No entanto, como eu te disse, ele na capa desafia a 7 anos. Okay? E como é que ele faz isso? Então é aí que vamos entrar no livro. Resumo, onde eu te vou falar destes 5 grandes temas, dos 14 capítulos, vou-te fazer um resumo muito rápido de todos eles, vou-te falar principalmente dos pontos-chave de cada capítulo e vou-te falar dos 3 maiores insights no final deste episódio do videocast e do podcast, dos 3 maiores insights que eu retirei deste livro, que já o li há mais de 3 anos e, no entanto, estive a revê-lo e relembrei muitas coisas. E muitas coisas que eu propus lá, que já não me lembrava, estão a acontecer agora. Bom, o livro começa, lá está com o prefácio, ele conta a história do porquê de escrever este livro. Já há uma nova versão, esta é a versão anterior, já há uma nova versão que tem uma capa um pouco diferente, que é um relógio com um mielheiro, ok? Mas a verdade é que continua a ser muito, muito atual o livro e a forma como ele escreveu, porque este livro é de 2010 e posso dizer que as atualizações devem ter a ver com estas alterações agora económicas que estão a acontecer no mundo. Bom, mas o primeiro capítulo, que ele começa, que é o primeiro grande tema, que é: qual é a tua situação financeira? E basicamente o primeiro capítulo é um questionário de 20 e tal perguntas, até te vou dizer quantas são, vou ver aqui no livro, são 23 perguntas, penso eu.
24 perguntas, ok? É um questionário que deves fazer. Todo o livro, vou-te já dizer, é todo muito prático. Cada capítulo tem muitos exercícios e eu, por exemplo, quando o li, a minha estratégia foi ler um capítulo por dia e fazer os exercícios. Em 14 dias li o livro. Ok? Recomendo que faças assim desta forma. Tu em 14 dias lês o livro e fazes muitos exercícios e vais sair daqui com um plano, garanto-te. Então o primeiro capítulo é qual é a tua situação financeira, tem um questionário e de facto recomendo que faças esse questionário de forma a poderes tirar o máximo proveito e falares-te a verdade, ok? Depois vamos o segundo grande tema, que é o que eles chamam os princípios básicos. E estes princípios básicos estão divididos em 5 capítulos, ok? E são 5 capítulos em perguntas, ou seja, é aquilo que eu falava, este livro, apesar de ser muito focado para finanças, muito focado para as finanças pessoais e finanças empresariais e para investidores, posso dizer que ele também fala muito na capacidade de tu transformares noutra pessoa que é merecedora de fazer esse primeiro milhão. Não é qualquer pessoa, e nós temos os exemplos clássicos dos vencedores do Euromilhões que ganham. Por exemplo, esta semana o jackpot subiu para 164 milhões, mas que ganham o Euromilhões e de repente perdem tudo. Porquê? Porque não estavam preparados. Então ele fala muito desta preparação antes de começares a investir. E depois vamos falar dos insights que eu falo disso. E o primeiro ponto é o que é que tu queres realmente. Lembra-te, esta primeira parte dos princípios básicos são 5 capítulos, ou seja, são 5 perguntas. Pronto. E quando ele fala disto, ele fala muito do dinheiro, ok? E o dinheiro aqui é realmente, o dinheiro só lhe damos importância quando nos falta. E aqui vou-te contar um episódio da minha vida que tem a ver com o que eu ganhava até 2017 e o que aconteceu quando eu abri a minha empresa. Eu até 2017, pessoalmente, consistentemente, de 2016 para 2017, eu ganhava, em média, 10 mil euros por mês. Consistentemente. Okay? Não tinha problemas de dinheiro, eu não pensava no dinheiro. E quando eu abri a empresa, quando eu me despedi e abri a empresa, eu não pensava no dinheiro, eu injetava dinheiro na empresa e em 2019 passei pela minha grande falência financeira, em que já não era a questão se eu ganhava 1000 euros, 10 mil euros, não, era a questão de eu não ter dinheiro sequer para comprar comida para os meus filhos. Já não era se me faltava dinheiro para as contas, era muito mais grave que isso, era muito mais profundo. Okay? Claro que me faltava dinheiro para as contas e outras coisas, mas aqui já era mais profundo. Ou seja, posso dizer que aí dei-lhe a importância de vida. Até aí nunca lhe tinha dado e comecei-lhe a dar, porque nós só damos importância ao dinheiro quando nos falta. Okay? E é isto que ele diz, é saberes realmente o que tu queres. E depois aqui é criar os teus valores, ou seja, saberes os teus valores pessoais e criar os objetivos que sejam congruentes, que se conectem com os teus valores pessoais. Ou seja, que não faças nada que vá contra aquilo que tu acreditas. Mas tens é que transformar a tua cabeça e deves transformar a tua cabeça de forma a te preparares para fazer o teu primeiro milhão em 7 anos. Lembra-te, é o desafio que ele lança logo na capa do livro e no prefácio do mesmo. Ok? E lembra-te uma coisa, e ele fala muito disto, que é os desafios financeiros vão ensombrar e vão afetar toda a tua vida. Ou seja, trabalha os teus objetivos, traça o teu plano e torna-os congruentes com os teus valores. E decide se queres fazer uma máquina de fazer dinheiro, e mais à frente eu vou falar disso, ou se queres continuar a trabalhar e usar o teu tempo para ganhar dinheiro, ok? Lembra-te, vou falar de 3 insights e um deles fala muito disto, que é se queres trabalhar para ganhar dinheiro, as tuas horas, ou se queres ganhar mais à frente mais dinheiro, ok? E ele diz mesmo isto, ele usa esta afirmação, as pessoas que trabalham o dia todo nunca vão ter tempo para fazer dinheiro. Okay? Mas não é só ele, são vários autores, o Chet Holmes, o Peter Drucker, o próprio Tony Robbins, o Robert Kiyosaki e vários autores de finanças pessoais e empresariais que falam de exatamente isto. A pessoa que passa o tempo todo a trabalhar nunca vai ter tempo para ganhar dinheiro. E acontece muito aos empresários, principalmente aqui em Portugal, que 90% das PMEs, as micro e pequenas empresas, são empresários em nome individual ou microempresários que são 1 ou 2 pessoas e passam o tempo todo a trabalhar. Por isso é que os negócios não crescem. Okay? Claro que não, de repente não ficas com uma equipa gigantesca, não faças o que eu fiz, que de repente tinha 10 pessoas a trabalhar comigo e fiz uma falência financeira.
Ok? Pronto, isto é o primeiro ponto, que é saber realmente o que tu queres. E ele aqui depois tem uns exercícios muito giros que vai dizer quanto é que tu precisas de dinheiro, quanto é que tu gostavas de fazer por mês, e através dos teus objetivos e valores que sejam congruentes com isto, começares a construir o que se chama o primeiro passo para saber realmente o que tu queres. O segundo ponto deste capítulo dos princípios básicos é o que é que significa responsabilidade. Bom, ele aqui faz muito eu vou-te dar aqui um exemplo do que é responsabilidade e o que está dentro daquilo que é a tua esfera que tu podes controlar e aquilo que tu não podes controlar. Eu, antes de explicar este exemplo, deixa-me só dizer-te isto. Nós temos, ele lança logo este capítulo com um exemplo muito fixe, que é, e começa logo com esta frase: se eu te desse agora 50 mil euros, ou daqui a 7 anos 1 milhão, o que é que tu escolhias? E ele diz que, quando faz esta pergunta, a pessoa escolhe sempre os 50 mil euros. Ou seja, é o que ele chama que é subestimar aquilo que tu consegues fazer agora. E o que é isto subestimar o que tu consegues fazer agora? É que tu não estás preparado para ter esse dinheiro. Porque a pessoa na cabeça dela diz: epá, eu prefiro ter os 50 mil euros agora, faço crescer o dinheiro e depois chego mais depressa a 1 milhão. É mentira. E de facto esses 50 mil euros levavam-te a 1 milhão, rapidamente. O problema está é que a pessoa recebe esses 50 mil euros e vai gastá-lo tudo, porque não aprendeu a poupar, a investir e a fazer o dinheiro crescer-se através de dinheiro. Que depois vou falar mais à frente disso. Ou seja, ele diz que as pessoas têm muito o problema de subestimarem no momento e subestimarem aquilo que podem atingir a longo prazo. Okay? E diz que, e vou dar o exemplo, é controlares aquilo que podes controlar e deixares-te daquilo que não podes controlar. E o exemplo é o coronavírus. O que é que tu podes fazer, por exemplo, imagina que tu estás a trabalhar em casa, o que é que tu podes fazer relativamente ao que está a acontecer no hospital? Nada, tens que deixar as pessoas que estão lá a trabalhar. Tu podes controlar aquilo que tu fazes em casa e no teu trabalho. Tu podes controlar aquilo como te comportas e as suas emoções. Tu não podes controlar se há uma guerra no Iraque, se há uma crise económica mundial, tu podes ser preparado para isso. E o que é que podes controlar? Criares o que eu vou falar mais à frente, a proteção financeira, a segurança financeira e a liberdade financeira. Ok? E ele diz que para isto acontecer, tem que acontecer em 5 atos. Ou seja, a tua atuação, aquilo como te comportas, a técnica que tu vais aplicar para chegar lá, e pode ser por investimento, por trabalho, por negócio, por uma empresa, o que seja, desenvolveste como pessoa para teres direito a receberes esse milhão. Quase todos, e podes ler todos os autores que fizeram isto, eles todos dizem que não é qualquer pessoa que chega lá porque não se transforma na pessoa que merece receber 1 milhão, porque eles dizem que é o mais difícil é quebrar a barreira do 1 milhão, depois a partir daí torna-se simples o jogo. Okay? Não é fácil, é simples. Depois, a visão do mundo, que é, ou seja, aquilo que é verdade para ti não quer dizer que seja a verdade do mundo. Tu podes começar a construir os pilares necessários. E ele fala muito disto, que é, se tu não te sentires bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, nas tuas relações e financeiramente, tu não vais conseguir. Ou seja, basta quebrar um destes para tu não conseguires atingir 1 milhão. E a autoperceção é como tu te sentes, a parte espiritual, é como se tu estás tranquilo com as coisas e se tu tens, lá está, os teus valores pessoais bem definidos e são congruentes com aquilo que tu queres. Okay? Este segundo episódio, e depois lá está, é assumir a responsabilidade, assuma a responsabilidade, é da tua responsabilidade querer ser milionário, ok? E tem tudo a ver com isto, ou seja, assume a responsabilidade, este segundo ponto. O terceiro ponto, ele faz uma pergunta que é: 1 milhão é um milagre? E ele diz que não é, ok? E tem muito a ver com objetivos. E pessoas que traçam objetivos medíocres, não leves esta palavra a peito. O medíocre é um termo que nós usamos muito em gestão e economia para dizer que é abaixo da média. Todas as pessoas que traçam objetivos pouco ambiciosos nunca vão conseguir atingir 1 milhão. E as que fazem objetivos ambiciosos vão conseguir? Não é bem assim, mas estão mais próximas disso. A diferença está traças o objetivo e se fazes as ações necessárias. Mas isso depois tem a ver com planos e tem a ver com a execução da técnica, ok? Eu tenho um artigo no blog
que fala mesmo da estratégia, a tática e técnica, e tem a ver com isto, ok? Ele diz que quem traça objetivos modestos nunca vai conseguir atingir o milhão, que são os objetivos medíocres, são aqueles objetivos fáceis que parece que a pessoa tem medo, e tem a ver com o medo, o facto de não conseguires atingir o milhão, está bem? E depois ele volta aqui a tocar no ponto de assumir a responsabilidade, assume a responsabilidade, não deixes que ninguém interfira naquilo que tu queres fazer, ok? Tens que ter orientadores, tens que ter alguém que tenha essa experiência e que te consiga ajudar, tá? Pronto. E depois, nós sabemos que há pessoas que destroem o prazer de atingir a tal riqueza. E se tu juntares essas pessoas, vais dar cabo de tudo. Ou seja, junta-te a pessoas que conseguiram fazer isso, junta-te a pessoas que estão à tua frente, faz o tal networking, encontra essas pessoas, ser mentorizada por elas e elas vão te desafiar a fazer coisas que tu nunca fizeste sozinho e que as pessoas que estão à tua volta também não estão habituadas. E dou-te um exemplo, se tu estiveres sempre ao pé de pessoas que são de esquerda, né, e nada contra, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou apenas uma pessoa que vê muito mérito, ok? E que vejo que tem que fazer planos, trabalhar o plano e fazer o que é necessário e pagar o preço. É uma palavra que eu gosto muito, é pagar o preço, ok? Pronto. E ele diz que de facto, a responsabilidade é tua e se tu não souberes como te rodear de pessoas e principalmente como trabalhares 1 milhão, antes de teres 1 milhão, nunca vais ter, ou se o tiveres como, por exemplo, dos Euromilhões, estás lixado. Ou seja, o que é que tu podes hoje começar a fazer para atingir esse milhão? E o quinto ponto, ou o quinto capítulo destes princípios básicos, é uma pergunta muito fixe, que é, o quarto, desculpa, estamos no quarto, que é porque é que não há mais pessoas ricas? Porque tem a ver com as relações, tem a ver com quem tu te rodeias. Ou seja, pessoas ricas falam com pessoas ricas. E pessoas ricas não têm que necessariamente ter 1 milhão. Começa aqui na cabeça. Primeiro começas na cabeça e só depois é que dás o salto seguinte. Tens que primeiro acreditar para depois fazeres. Isto parece um bocado balelas, mas é mesmo assim. Rodeia de pessoas que atingiram isso, vai aprender com elas, lê livros, lê este livro, faz os exercícios, eu recomendo que leias e faças os exercícios e começa a trabalhar no teu primeiro milhão. E o quinto ponto deste grande tema, que é os princípios básicos, é o que é que serve, o que é que tu sentes realmente em relação ao dinheiro. O que é que tu sentes realmente em relação ao dinheiro. Okay? E aqui, de facto, ele até começa com uma frase do Tony Robbins, que é: a situação atual de uma pessoa reflete as suas convicções com precisão. E isto é uma frase que está no livro do O Princípio do Poder. E o que é que ele quer dizer com isto? Que é... Ele começa com uma frase muito fixe, que é: se perguntasse se gostarias de ter mais dinheiro, é provável que me respondesse que pergunta ridícula, né? Claro que gostaria de ter mais dinheiro. No entanto, poucos estão dispostos a pagar o preço para isso. Ou seja, o que é que o dinheiro te vai trazer à tua vida? E ele faz estas perguntas ao longo deste capítulo. Como é que seria a tua vida se tivesses bastante dinheiro? Se tivesses estupidamente muito dinheiro? Okay? E estes exercícios vão-te pôr num sítio que normalmente vão-te pôr a refletir. Lá está, este segundo grande tema dos princípios básicos é para te pôr a refletir. E aqui principalmente ele faz um desafio, que é, ele diz que tens de sentir à vontade para estar com dinheiro. E então ele recomenda e até desafia que tu tenhas, por exemplo, 500 euros no bolso todos os dias. Não é para o gastar, é para te sentires à vontade com bastante dinheiro. E vou-te contar aqui um episódio, quando eu trabalhava no hospital, do que é ter muito dinheiro na mão e usá-lo à vontade como se tivesse 5 euros no bolso em moedas. Ok? Eu fui ter com o meu primo, não vou dizer nem o hospital nem serviço, mas vou-te contar este episódio. Fui ter com o meu primo ao serviço onde ele trabalhava, fui falar com ele e ele ia ter com um doente. Eu estava no serviço, fui lá ter com ele numa pausa e fomos para o pé de um doente, porque ele estava lá e eu estava ao pé dele, e era um angolano. E estava com um familiar e esse doente,
esse cliente angolano que estava internado já estava em fase pré-alta, já tinha a sua independência, mas ainda estava internado. E queria ir comprar qualquer coisa ao bar. E então o seu familiar retira um molho de notas de 500 euros. Devia ter ali 25 mil euros em notas, ok? E começa a desfolhar as notas como se fosse moedas de 1 euro que tu tiras do bolso. Ou seja, repara que esta pessoa sentia-se à vontade com o dinheiro. Por isso é que ele tinha bastante dinheiro. Não estou a dizer que foi legal ou ilegal, não sei como é que ele ganhou aquele dinheiro, não faço ideia. Estou a dizer é que ele sentia-se à vontade com o dinheiro. E a maioria das pessoas, mais de 90% das pessoas, não se sente à vontade. E tanto quanto este dinheiro é para gastá-lo logo. E o gastar é um sinal de não te sentires à vontade com o dinheiro. E ele faz logo este desafio, logo no início do quinto ponto, ou do quinto capítulo, que é senta à vontade, põe muito dinheiro no bolso e anda com ele. E depois ele lança três pontos, e aqui tem a ver com convicções, ele lança 3 pontos, que é para tu atingir os teus objetivos financeiros. Que é, primeiro, a situação tem de mudar, eu tenho de mudar a situação, és tu que tens o poder, e eu posso mudar a situação. E a partir desse momento, começas a trabalhar o plano para mudar a tua situação financeira. Ok? Pronto, e ele fala muito aqui da alavancagem, fala muito de te focares no como, não te foques logo inicialmente porquê e se, ok? Porquê é que eu tenho que fazer isto, ou porquê é que eu não ganho mais dinheiro? Não foques nisso, Porque é que eu devo ganhar mais dinheiro? E agora faz o como. E não penses no se. E se correr mal? Se correr mal aprendeste. E se correr mal, e se não ganhares logo no primeiro ano, não faz mal, porque não vais ganhar no primeiro ano. Ok? Agora, foca até no como. Como é que eu posso ganhar mais dinheiro? E aqui vamos entrar então no terceiro grande tema, porque isto é a forma como ele lança o terceiro grande tema, que é o que ele chama as linhas orientadoras práticas para fazeres o teu primeiro milhão. Okay? E a partir de agora é que é bastante prático. Todo ele, como eu disse, o livro é bastante prático. No entanto, agora começamos a entrar na verdadeira prática do livro. E o primeiro ponto deste terceiro grande tema, que é o sexto capítulo, que é dívidas. Okay? E este capítulo todo está muito focado, tem muito a explicar o que é que são dívidas, mas ele está muito focado em pôr as suas dívidas à superfície. E então ele tem o que se chama balanços, ok? Parece uma demonstração de resultados de uma empresa, e ele vai-te desafiar a começares a lixar as suas dívidas todas. E aqui recomendo, quando chegares a este capítulo, recomendo que tu pares um pouco e que olhes com olhos de ver, as tuas dívidas, que vais ver os teus extratos bancários, que vais ver onde é que tu gastas mais dinheiro, que lixes tudo e comeces a criar um hábito diário. Por exemplo, eu uso uma aplicação no telemóvel que são as finanças diárias. E sempre que eu ganho qualquer coisa no dia ou gasto, eu ponho lá. Para quê? Para ter um balanço, para depois eu no final da semana, com um Excel que eu tenho no computador, eu poder pôr lá as contas todas. Ok? Que é assim que eu vou controlando. Bom, mas não sou eu que controlo tudo. Quem controla melhor isto é a minha mulher. A minha mulher é perita. Ela, em 2019, quando nós passamos essa falência financeira, ela tornou-se perita em conseguir criar galinhas de ovos de ouro com poucos euros. É incrível a capacidade que ela criou. Okay? E isto tem a ver, por isso é que ele diz que é o ponto que vamos falar daqui um bocadinho mais à frente, que é a poupança, é a primeira fase para seres milionário. Ok? Pronto. Então, lista as tuas dívidas. E depois o sétimo capítulo, dentro destas linhas orientadoras práticas, para atingir o teu primeiro milhão, do terceiro grande tema, é como podes aumentar os teus rendimentos. Ok? E a partir daqui, ele começa a dar então as tais sugestões. E a pergunta que eu te faço é, tu achas que no teu emprego tu vais conseguir aumentar os teus rendimentos? Achas que é possível? Okay? Há um engano muito grande que as pessoas têm, que é acharem que o simples facto de mudarem de emprego e irem ganhar mais 150 euros vai-lhes aumentar os rendimentos. É mentira. Okay? Aqui tu tens que começar a traçar estratégias. Se vais ter um emprego e mais uma empresa, mais um negócio, se vais começar a criar investimentos, ok? E tens que traçar essa estratégia. É importante que tu faças isso. Ou seja, é importante que tu definas. Ele diz que as pessoas só ganham o que merecem. É importante que tu definas quanto é que queres ganhar,
Se te lançares como freelancer, descobre a quem tu vais vender. Okay? Eu tenho um artigo que tem a ver com o modelo de negócios no blog. Vai ver esse artigo que eu falo muito do nicho e como tu vendes às pessoas certas, ok? E como testares os modelos de negócios. Eu até tenho um artigo que se chama Os 9 Passos desde a ideia até à venda, onde falo muito especificamente disso, ok? E tu sabes que tens que criar mais atividades para gerar mais rendimentos. Aprende uma coisa, lembra-te, poupar, que vou falar a seguir, é o primeiro passo para o milhão. Começa a tirar, lembra-te das 4 estratégias, tirar uma porcentagem dos teus rendimentos para começar a investir, ok? E começa a aprender a fazer isso. Depois temos o 8º capítulo destas linhas orientadoras práticas para o primeiro milhão, que é poupar, começa-te a pagar a ti mesmo, ok? E este é muito, muito importante. Bom, são todos eles, mas este é muito importante. E fica atento agora ao que eu te vou. Porquê é que eu pedi atenção especial neste capítulo? No 8º. Poupares para pagares a ti mesmo. Ok? Tendencialmente, e eu falo por experiência própria, o ser humano chapa ganha, chapa gasta. Já ouviste esta expressão? Eu já tinha falado anteriormente que se tu não tiveres uma estratégia de poupança, e é o que ele diz na poupança, e este ponto é que é o primeiro ponto de seres milionário é saberes poupar. Okay? É a primeira fase de criar o primeiro milhão. E ele fala muito disto, tanto que ele começa com uma frase do Samuel Johnson que diz que o homem que gasta tanto quando poupa será o mais feliz dos homens, porque terá ambos os prazeres. É isto que ele quer dizer. Ou seja, tu consegues, se conseguires, imagina, tu já sabes as tuas dívidas, já sabes os teus gastos. Dívidas são gastos. E lembra-te que documentares nas dívidas, inclusive, se tens uma conta ordenado. E a conta ordenada é não sei se sabes, é um empréstimo que te fazem para tu poderes duplicar o teu ordenado na tua conta. Okay? Sabe as tuas dívidas. O que é que esta frase quer dizer? Sabe as tuas dívidas, sabe o que tu ganhas. Se tu conseguires, quando tu conseguires poupar o mesmo valor do que tu gastas, tens os dois prazeres. Okay? E é isto que ele diz. E depois a partir daí alavancares esse dinheiro. Claro, mas principalmente o que ele diz é que só serás verdadeiramente rico e independente quando tiveres dinheiro suficiente para viver dos juros. E ele aqui dá uma noção, mas o ponto seguinte, eu já vou falar disto, mas já dá uma noção do investimento, de trabalhares por conta própria, de criares uma empresa. Ele tem aqui muitos exercícios de olhares, de olhares para as tuas contas, de quanto é que tu vais decidir, tomar as decisões de quanto é que tu vais poupar por mês. Começa fácil, lembra-te, começa fácil. Pá, começa a ser ambicioso, atenção, ser ambicioso. Mas começa com 5% do que tu ganhas. Depois vai aumentando esses valores. E depois quando tiveres uma massa crítica, por exemplo, 300 euros, começa a pensar no passo seguinte. Ao mesmo tempo que estás a poupar, começa a aprender como podes ganhar mais dinheiro. E um exemplo é o trading, o investimento de curto prazo e longo prazo, os juros compostos, que eu já vou falar no ponto seguinte. Ok? E lembra-te que as pessoas dizem assim, mas se eu ganhasse agora 2.000 euros tinha a minha vida resolvida. Pois é uma mentira que estás a contar. E sabes porquê? Porque nós normalmente, e eu falo muito disto, os nossos padrões de gastos são proporcionais ao que ganhamos. Se eu aumento os meus ganhos, vou aumentar os meus gastos. Porquê? Vai chegar uma altura e vai dizer, se calhar agora era uma altura boa para eu ter um carro melhor. Preciso de um carro melhor, um bocado maior, vais aumentar os gastos. Uma casa maior, comprar roupa melhor, ou seja, vais aumentar os gastos. Não. Aprenda a poupar, aprenda a pagar a ti mesmo. Decide que, imagina, o ordenado que tu ganhas e tudo o que tu faças à parte, para ganhar mais dinheiro por mês, não é teu. Okay? É como se fosse uma empresa. E a partir de agora tu vais definir um valor, uma percentagem desse valor total que te vai pagar a ti. E paga-te a ti primeiro. Okay? E ele fala muito disto. E tira uma percentagem. Imagina que ganhas 2.000 euros. Dizes que vais tirar 10% por mês. Ok, tira logo 200 euros para o outro lado qualquer. Nem que seja para debaixo do teu colchão, onde tu quiseres. E não lhe toques. É o teu pagamento. Okay? E esse dinheiro não é para gastar. É para poupar. Okay? A partir daí, depois vamos falar dos passos seguintes para fazeres crescer este dinheiro. Okay? E não te guies, porque, por exemplo, o teres 2.000 euros hoje é diferente de teres 2.000 euros daqui a um ano. Okay? Por isso é que é importante definir logo, porque há uma coisa que se chama inflação. E por isso é que é importante definir logo quanto é que tu vais tirar para ti. Tá? E chega, recomendo que faças os exercícios. Este livro é muito bom, de facto.
não me vou cansar de dizer isto, vou dizer várias vezes ao longo do capítulo, nem que seja por repetição, para tu teres a curiosidade de o ir ler. O 9º capítulo, dentro das linhas de orientação práticas para atingir o primeiro milhão, é o que eles chamam o milagre dos juros compostos. Okay? Imagina, tu aprendeste a poupar, começaste a tirar percentagens, agora está na altura de começares a investir. E tens vários tipos de investimentos. Tens investimentos de baixo risco e de alto risco. Claro que quanto mais alto risco, mais a possibilidade de ganhar dinheiro. Por exemplo, eu dou-te um exemplo. O trading. O trading é um investimento de alto risco. Okay? É um investimento ativo, não é passivo. É ativo porque pressupõe muito a tua ação. Não há uma forma daquilo gerar automaticamente dinheiro. Tens que estar a controlar, mas podes dizer, por exemplo, que vais tradear 2 horas por dia. Okay? Por exemplo, eu agora abri uma conta real, andei a poupar aqui uns dinheiros, abri uma conta real com 350 euros. Okay? No entanto, eu tenho uma conta de demo porque eu estou em modo de aprendizagem. Estou a aprender. Então, eu uso a conta de demo com o mesmo valor que eu tenho na conta real e eu treino na conta de demo. E há dias que ganho muito dinheiro. E eu penso assim, e se eu tivesse agora a fazer isto na conta real, tinha ganho bastante dinheiro. É um erro fazer isso. Ou seja, porque tens que aprender, e isso será o ponto seguinte, tens que aprender a gerar dinheiro. E tens que aprender consistentemente. Então, o exemplo dos juros compostos do trading, em que tu com 1 euro podes alavancar 100 vezes, 1 euro pode representar 100 euros, okay? Que é de 1 para 100, alavancagem de 1 para 100. Deves aprender os passos todos. Isto é um exemplo de juros compostos. E ele fala muito dos juros compostos, por exemplo, um PPR. É melhor ter um PPR do que não ter nada. Claro que o PPR per si não é muito bom. Vê na DEC Proteste, eles têm lá um PPR que dá uma média de 6 a 10% ao ano. Sendo que a inflação anda nos 3%, dá ganhos de 3 a 6% ao ano. Ganhos, não é? Porque há PPRs que não de 1%, se a inflação é 3%, estás a perder 2% desse dinheiro. É importante tu saberes isto e a importância dos juros compostos. Por isso, informa-te, este capítulo que é principalmente pensares qual é o juro mais... Lembra-te, juros mais altos para ganhar dinheiro, maior o risco. Claro que tudo o que dá muito retorno tem mais risco de perder. Okay? É importante tu saberes, tu aprenderes a fazer isto. E depois, então, o ponto 10 ou 10 capítulo deste terceiro grande etapa, ou terceiro grande tema, que é das linhas de orientações práticas, que é porque é que deves cultivar dinheiro. Okay? E aqui sim, ele fala muito do que está a acontecer agora na crise económica, o mindset de vencedor e de perdedor. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Imagina agora que tu tens 20 mil euros na mão e tens um carro que tu querias muito que custa 20 mil euros, mas só tens estes 20 mil euros. O que é que a maioria das pessoas faz? Chega e bate os 20 mil euros. E então isso acontece numa crise como está a acontecer agora. Como é que sobrevives? Pois. Às vezes é importante capitalizarmos terceiros, por exemplo, o empréstimo, se realmente precisares, atenção. Pagares uma percentagem desse dinheiro e aprenderes a usar os juros compostos, e aquilo que eu vou falar mais à frente, que é o ponto seguinte, inclusive, é este, que é as bases do capitalismo para investidores, as bases para capitalistas e investidores, okay, que é o ponto seguinte que eu vou falar, que é pegares uma percentagem desse dinheiro dos tais 20 mil euros e pôres a render e pôres a gerar mais dinheiro, que no final do empréstimo do teu carro, tu geraste muito mais dinheiro do que aquele que se tivesse sempre pago o carro todo. Porquê? Porque tiveste já uma boa porcentagem, uma boa maquia de dinheiro, e eu recomendo que é 1 ano a aprender, 1 ano a aplicar o que aprendeste, okay? E enquanto estás a aprender, aplicas, seja em contas demos, seja o que for, e tu vais começar a ganhar dinheiro ao terceiro ano. Seja em trading, seja em investimento, seja em bolsa, mas tens que aprender consistentemente. Por isso que lá está os planos que tens de criar, 2 horas por dia estudas. Todos os dias, okay? Durante 3 anos. Garante que vais ganhar dinheiro a rodos. Okay? E ele diz que o problema das pessoas é que a história mostra que em ciclos de 10 anos temos uma crise económica. Claro que esta crise económica que estamos a ver agora foi acelerada, ninguém a previa que fosse tão rápida, prevíamos que havia uma crise, há sempre, historicamente é assim, ok? Historicamente é assim. No entanto, ninguém previa que fosse tão acelerada, porque não sabíamos, falava-se que era para o ano, ninguém sabia muito bem. A verdade é que foi acelerada por um agente que nós não controlamos, que é o coronavírus. Nós podemos mitigar,
protegemos e protegemos os outros, mas não podemos controlar o que ele faz. Ou seja, esta crise económica estava prevista. Simplesmente não sabemos como é que ia acontecer. E está a acontecer. Quem é que está a passar mal? Quem nunca fez este treino e ser o vencedor ao perdedor? Ou seja, olhar para o seu fluxo de caixa, olhar a verdade, saber as suas dívidas e pegar e fazer os passos todos anteriores que eu falei. Ter o que se chama a proteção financeira. Okay? De forma a que, se correr algo muito mal, eu ter a capacidade de me pagar. Okay? E aqui entra então as bases para os capitalistas e investidores. Ele aqui fala de 3 pontos, que é especulação, o que ele chama obrigações e investimentos. Saber diferenciar estes 3 pontos: a especulação, as obrigações e investimentos. O que é especulação? Imagina, voltando àquele ponto que tu crias rendimentos extra ao teu emprego e decides vender bijutaria. Então vais ao Alibaba, ou vais ao AliExpress, ou vais a outra plataforma de dropshipping e compras cada peça a 80 cêntimos. Okay? Compras X peças e vendes cada peça a 10 euros. Ou vendes, por exemplo, 20 peças a 7 euros cada uma custa 10 euros, se comprarem 20 peças, custa 7 euros cada uma. Tem uma poupança por cada peça de 3 euros, o que dá 60 euros de poupança no final. Imagina, okay? Comprando 20 peças. Poupaste 60 euros. Isto é especulação. Porquê? Porque tu pegaste uma coisa que te custou 80 cêntimos e vendeste a 10 euros. Isto é especulação. Resulta sempre que não. Mas, por exemplo, por isso é que depois aparecem os Black Fridays, as promoções e isso tudo. Porquê? Porque é especulativo. Nós temos uma margem de lucro sobre uma coisa que vendemos. Okay? E mesmo no Black Friday, acredita que eles estão a ganhar bastante dinheiro. Eles não estão a perder, estão a ganhar. Porquê? Porque eles, isto é um truque comercial, vou-te já dizer, eles aumentam ligeiramente o preço uns tempos antes para depois baixar o preço e parecer que é uma coisa. Isto é uma técnica de marketing e vendas, okay? É uma técnica comercial e que tem resultados brutais. Claro que tens benefícios de comprar no Black Friday, muito mais do que comprar antes, mas eles estão sempre a ganhar. Porquê? Porque eles têm um período especulativo. E isto é que é especulação, isto não é investimento. Não depende só de ti o que tu vais ganhar. Depois, obrigações. O que é que são obrigações? Tudo que tira dinheiro. O exemplo, a tua casa é uma obrigação, não é um investimento. Não te dá dinheiro, só te tira dinheiro. Depois tens de pagar tudo o que está lá envolvido. A manutenção dela, a limpeza. Limpeza é pagar, nem que seja o teu tempo e mais os materiais que tu usas. A água, a luz, o facto de teres televisão. Tudo o que tu precisas cá em casa é uma obrigação. Okay? A comida, comprar roupa, teres o carro não é um investimento, é uma obrigação. Pode ser necessário para depois tu aumentares a tua especulação aos teus investimentos. Ou seja, tu saberes exatamente o que é que são obrigações. E atenção, ter uma casa não é um investimento. Exceto se tu comprares uma casa e alugares ou venderes a seguir. Isso é um investimento. Okay? Se a venderes é especulativo, porque vais tentar vender um bocadinho acima daquilo que tu fizeste. Se alugares, é um investimento a longo prazo. Porquê? Porque tu sabes que vais capitalizar X% ao ano. Okay? Um bom consultor imobiliário sabe explicar isso muito bem. Quando vende para investimento, quando ele ajuda investidores a comprar casas. Porque ele diz que esta casa tem uma taxa de rentabilidade média pelo mercado, pelo valor de mercado, de 20% ao ano, por exemplo. Okay? Eu estou a mandar uns números ao ar, mas um bom consultor imobiliário sabe explicar isto a um investidor. Okay? E o investidor só quer saber quanto é que ele poderá gerar ao ano. E tu dizes assim, Sacha, mas ele pagou 300 mil euros por uma casa. Sim, não sabes se ele pagou a cabeça ou se foi buscar o empréstimo, e se ele ganha rendimentos 20% acima, ele vai ganhar, por exemplo, tirando o empréstimo mais o que ele ganha 8%, 10% ao ano, sobre o valor que ele paga do empréstimo. Ou seja, ele está a capitalizar o seu dinheiro. É assim que se trata de investimentos. E é isto que ele explica. Depois ele fala dos investimentos. E eu dei-te o exemplo do trading, dei-te o exemplo da bolsa, dei-te o exemplo não tem o exemplo, vou-te falar de um exemplo que é o índice de bolsa, que não tem o risco da bolsa, mas que joga ao lado da bolsa, okay? Que são investimentos diferentes da bolsa, têm taxas de rentabilidade menores, mas que são altamente vantajosas, muito melhor do que um PPR, por exemplo. Mas lá está, o que ele diz é, as bases para os capitalistas é saberes que vais correr riscos, mas saberes exatamente o que tu queres, saberes que um investidor gera dinheiro, um especulador ganha dinheiro, ok? Aqueles exemplos. O investidor sabe que vai gerar 20% ao mês,
Um especulador não sabe, pode ter um plano, mas se correr mal as vendas, ele não sabe. Por exemplo, um vendedor é um especulador, não é um investidor. Okay? E estas são as diferenças. E neste capítulo ele lança-te um desafio. Quando é que tu queres ter liberdade financeira? E é isso que eu vou falar agora no capítulo seguinte, que é o que se chama... bom, eu antes de continuar-te a explicar, vou-te dizer, se eu tivesse que escolher apenas um capítulo dos 14, dos 5 grandes temas dos 14 capítulos deste livro, era este o capítulo que eu escolheria, o 12º, que se chama Proteção Financeira, Segurança Financeira e Liberdade Financeira. E eu já li muitos livros de investimentos, já li muitos livros de liberdade financeira, já li muitos livros de negócios. Posso dizer que este foi dos melhores livros que eu li em termos do exercício que ele faz. Ele diferencia estes 3 pontos e ele dá-te exercícios e ele vai-te pôr a pensar em valores que tu nunca pensaste, okay? Em volumes globais. E é muito fixe. Ele chama-lhe a proteção financeira, é o dinheiro que tu necessitarias se tivesses um ano sem conseguir trabalhar para garantir que as tuas contas estão pagas e tu consegues sobreviver. O dinheiro que tu precisarias ter em cofre, o que ele chama de cofre, okay? Por isso é que nós temos cá em casa o jogo dos 2 euros, para criar esse cofre de proteção financeira. Já nos aconteceu várias vezes termos de repente uma despesa que não contávamos e vamos ao nosso cofre dos 2 euros e temos lá o dinheiro suficiente para pagar essa despesa para não ficarmos encalacrados. Ou seja, ele faz o desafio de tu criares o teu cofre de forma a que se vier uma crise destas, tu conseguires sobreviver durante o tempo que for necessário. Depois, a segurança financeira, já estamos a falar de investimentos, já estamos a falar de seguros, por exemplo, imagina seguros de trabalho. Tu tens um acidente, como é que vais garantir o teu ordenado? Por exemplo, a MetLife é muito boa nisso. Eu não estou aqui a vender seguros, nem sou vendedor de seguros, mas se alguém aqui for vendedor de seguros, já sabe que pode vender isto como segurança financeira. Porquê? Porque a pessoa tem um acidente e tem o seu ordenado garantido. Okay? É o que supostamente a segurança social também dá. Não é para todos, nem é de igual forma. Okay? E ele fala que aqui as rentabilidades deveriam ser a 12%, ou seja, é pegares no que tu chamaste de proteção financeira e multiplicares por 12%. É o valor que tu precisas ao ano. Okay? Porquê? Porque tu não vais, enquanto a proteção, tu vais ter que consumir esse dinheiro todo, na segurança financeira tu vai-te sobrar pelo menos 12% para tu poderes capitalizar. Okay? E depois o que ele chama a liberdade financeira, que é gerar rendimentos acima dos 20%. Okay? Acima do que ele chama a segurança e a proteção financeira. E ele, tanto que ele faz um desenho, quem está no videocast consegue ver, eu vou-te mostrar aqui. Estás a ver aqui? E este desenho são 3 potes, como se fossem 3 potes de ouro, em que eles vão alimentando uns aos outros. Ou seja, é através da proteção financeira que tu vais começar a criar a segurança financeira e vais criar a liberdade financeira. E como é que eles... E os pontos-chave deste capítulo gera dinheiro, começa a criar um rendimento à parte, por exemplo, em algo que tu gostas e que te possa trazer dinheiro. Foca-te em atividades apenas que dão dinheiro, ok? E começa a criar a tua proteção financeira para depois conseguires tirar uma porcentagem desse dinheiro para gerares a tua segurança financeira, para depois esse dinheiro crescer e gerar o que se chama a liberdade financeira. E todos os exercícios que ele traça ao longo destes 3 pontos são tem contas com multiplicações, é muito fixe, porque de repente, imagina, tu precisavas de 30 mil euros para, se tivesse uma crise, para tu conseguires sobreviver um ano sem trabalhar. Isto é a tua segurança financeira, a tua proteção financeira. Mas se tu investires uma parte desse capital e te gerar X% ao ano, tu precisavas, por exemplo, para teres essa tal segurança financeira, tu precisavas ter 60 mil euros, ou seja, duplicaste o valor que era a tua proteção financeira. E se tu puseres a investir em capitais maiores e aprenderes como investir ao longo do tempo, ele aqui dá várias dicas e dá várias formas, e dá vários sítios para tu ires aprender investimentos, ok? Eu recomendo que leias livros sobre isso e faças cursar tudo sobre isso. Se quiseres algumas dicas, eu dou-te algumas indicações, basta mandares-me mensagem e eu terei todo o gosto de te dar essas indicações onde podes ir fazer cursos e formações, ou quem seguires, por exemplo, que são os que eu sigo e que eu recomendo que sigas também para te fazer um acompanhamento para tu cresceres sustentavelmente. Okay? E ele diz que
principalmente, tens que escrever os objetivos outra vez. E aqui tens que escrever mesmo. E escrever os objetivos, e quando tu estás a criar os tais planos da segurança, da proteção financeira, da segurança financeira, da liberdade financeira, estás a criar objetivos. E deves traçar planos e datas que vais atingir. Ok? E é a tua responsabilidade fazer isso. Pronto. Depois, a partir de, eu disse, este é o 12º capítulo e era aquele, se eu te recomendasse ler era este que eu leria e que recomendava que tu lesses. Ok? Claro que há todo um mindset por trás e eles têm um enquadramento para chegar a este ponto. Ok? Eu costumo dizer que os capítulos são uma evolução do anterior. Não são independentes, apesar deste ser aquele que pode ser lido e ser independente comparativamente aos outros, porque os exercícios são muito poderosos. Depois, o 13º capítulo destas linhas de orientação práticas para fazer o teu primeiro milhão é o que ele chama um orientador e uma rede de trilhos. O que é que ele quer dizer com isto? Reúne-te com pessoas que são melhores que tu a fazer isto. É o exemplo que eu estava a dar. Não sabes investir, não percebes nada de trading, faz um curso com alguém que ganha dinheiro e que sabe explicar. Okay? Queres abrir um negócio? Junta-te a alguém que tem um negócio e que tem sucesso no seu negócio. Mesmo que não seja a tua área que tu vais vender. Imagina, queres vender bolos e vais juntar a um mentor que tem uma clínica. Se ele for bom em negócios, sim, porque não? São áreas comerciais diferentes, no entanto, o negócio é sempre igual. O que vai definir ele é o seu modelo de negócio. Ou seja, junta-te a pessoas que têm influência, junta-te a mentores. Os mentores, e eu recomendo mentores sempre que estejam 2, 3 passos à tua frente. Ok? O mentor vai-te desafiar a fazer coisas que tu, por tua recreação, não farias e vai-te ajudar a atingir patamares que tu não atingirias sozinho. Ok? E aprecia tudo o que estás a fazer. Junta-te a essas pessoas, elas vão-te ajudar e elas vão-te ajudar a atingir esse patamar que tu pretendes. O último ponto que é o 14º capítulo, antes de acabarmos para acabarmos este tema das linhas de orientação práticas, é tu podes cultivar dinheiro, ok? E ele diz que, a partir daqui, tudo o que leste até agora é para cultivar dinheiro, ou seja, tu podes criar uma renda fixa. Tu podes gerar rendimentos e dizeres que uma porcentagem é para te pagar a ti, para tu gastares, para fazer o que te apetece. E estás sempre a gerar dinheiro. Dinheiro gera dinheiro. E ele diz, põe o dinheiro a trabalhar para ti, ok? E ser feliz. Ele diz, doa dinheiro, doa nem que seja €1 por mês, porque o dinheiro é uma energia. E ele fala muito disto, ok? Pronto. E ser rico é uma responsabilidade. Começa aqui, na cabeça, e depois revela-se na conta bancária. E este é o terceiro grande tema. Acabei o terceiro grande tema. E vamos então ao quarto grande tema, que é a perspectiva. A partir daqui, o que é que tens de fazer? Pronto, é aprenderes. É criares um mindset, aprenderes. Ele fala muito disto. E ele diz que o dinheiro é bom porque vai-te fazer sentir seguro e protegido. É muito bom. Okay? Desafio-te a isso. E o último, que é o quarto grande tema. O quinto grande tema é leituras selecionadas. Ele dá aqui alguns livros para tu leres, que eu recomendo que olhes para eles. E inclusive tem muitos do Deepak Chopra, que não tem nada a ver com investimento, mas tem a ver com pensamentos. Está bem? Pronto, este era o livro que eu te queria falar, o caminho para a liberdade financeira, do Bodo Schaffer, em que ele desafia-te a fazer o teu primeiro milhão em 7 anos. Okay? Ele diz que é o tempo médio que é necessário, com os passos certos, para tu fazer o teu primeiro milhão. E eu quero-te passar aos 3 grandes insights que eu retirei deste livro. De tudo o que eu li, o primeiro insight é a responsabilidade. Ou seja, assume que aquilo que tu tens hoje é a tua responsabilidade. É porque tu fizeste certas coisas, eu sei, eu fiz exatamente o mesmo. Eu passei uma falência financeira por minha causa. Porque eu achava que estava preparado e não estava. Mas lá está. Tive que passar por esse processo. Por isso é a tua responsabilidade e faz só aquilo que tu consegues controlar e foca-te nisso. Okay? O segundo insight é paciência. Pá. Hoje em dia, e eu sei por causa dos meus filhos e dos alunos que eu tenho e de empresários que eu acompanho, nós somos impacientes. Porque é por causa disso que está aqui à minha frente. A tecnologia e a informação é tão abundante que nós achamos que fazemos isto e estamos milionários, estamos a ganhar, temos um corpo fit. Não, tudo tem um processo, é uma aprendizagem. Ser paciente,
traça os planos e faz passos simples todos os dias para atingir aquilo que tu realmente queres. E o terceiro é a importância de tu criares a tua proteção, segurança e liberdade financeira. Trabalha isto de forma profissional, cria primeiro a proteção, trabalha para a segurança e começa a caminhar para a liberdade financeira. Era este o livro que eu te queria passar esta semana. Espero que te ajude e vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Antes disso, deixa-me só acabar com isto. Partilha este episódio com quem precisa e vamos chegar a mais pessoas. Muito obrigado e tenha um excelente dia.